7º ano, tudo bem com vocês? Tranquilo? Bom, nós vamos para mais uma aula dessa semana. E hoje especificamente eu quero falar com vocês sobre o novo conjunto que nós vamos aprender agora, que é o conjunto dos números racionais. Mas antes disso eu quero relembrar algo com vocês. Presta atenção aqui comigo. Bom, se eu pegar o número 4 positivo, correto? Se eu também pegar o número menos 6. Aqui nós vamos ter, dentro do que vocês já estavam estudando anteriormente, esses dois números é uma representação do quê? De números, vou representar assim, abreviado, de números inteiros. Ok. Só que, quando eu olho somente para o número 4, eu posso dizer, lá atrás que vocês já aprenderam, que o 4 positivo, ele faz parte de um conjunto, que foi o primeiro conjunto que vocês aprenderam desde quando vocês começaram a matemática. Que nome recebe esse conjunto? Que é o conjunto dos números naturais. Ok, beleza até aí. Então o conjunto dos números naturais foi o primeiro conjunto que vocês aprenderam. Então eu represento o conjunto dos números naturais assim, ó. O N representa o conjunto dos naturais. Quem são o conjunto dos números naturais? A partir do zero. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. O conjunto não tem fim, é infinito. No início desse ano, nós vimos que não tem apenas o conjunto dos números naturais. Nós também aprendemos o conjunto dos números inteiros. Quem fazem parte desse número inteiro, que eu represento com a letra Z. Vamos voltar. Lembra do zero? Quem está à direita do zero são os números positivos. Quem está à esquerda do zero são os números negativos. Então o conjunto dos números inteiros agora é uma junção de números positivos com números negativos, mas todos inteiros. Então esse conjunto agora ele é infinito dos dois lados. Então digamos que eu comece pelo 4 negativo. Então eu vou ter menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Aí eu começo os números positivos. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tudo bem até aí? Isso é o que nós vimos dentro desses primeiros meses do 7º ano. Agora observe o seguinte. Então agora eu tenho os números naturais, foi o primeiro conjunto que vocês aprenderam, os números inteiros. Se eu pensar nesses seguintes exemplos aqui, ó. Pensa aqui comigo. Se você tiver isso aqui, ó. A caneta vermelha não aparece muito não, mas vamos ficar mais no preto e no vermelho. Se você tiver esse exemplo aqui, ó. A fração meio, ok? Aí eu tenho a fração menos 4/5. Se eu também escrever esse número aqui, decimal, mais 2 inteiros e 5 décimos. Se eu também resolver representar menos 1 inteiro e 2 décimos. Se em contrapartida eu tiver menos meio ou 5 décimos. Se eu também tiver menos 2. Se eu tiver 3 positivo. Certo? Se eu tiver uma dízima, digamos, 0,111 e assim por diante. Se você observar aqui, nesses exemplos, eu tenho uma fração, não só uma, mas o menos 4/5 também é uma fração. Eu tenho números decimais, que são números com vírgulas, né? A parte inteira antes da vírgula e a parte decimal após a vírgula. E eu também tenho dízimas periódicas, certo? Só que aí, eu também aqui vou ter número inteiro,
o negativo, né? O 3 é positivo também inteiro, mas eu também posso classificar ele como número natural, correto? Ele é tanto um natural quanto um número inteiro. Então, o que a gente observa aqui? A esse novo conjunto, onde eu tenho fração, decimal, inteiro, natural, vai receber o nome de conjunto dos números racionais, ok? E eu vou representar pela letra Q. Então agora eu vou dar uma apagadinha aqui rapidão, para a gente continuar a nossa explicação aqui, ó. Então observe que a fração ela está presente dentro desse conjunto dos números racionais. Tudo bem? E eu quero que você grava na sua cabeça fração. Quero que você grava a fração. Por quê? Olha só o que nós vamos ter aqui. Todo número que eu consigo escrever, nosso quadro ele está andando um pouquinho aqui. Toda vez que eu consigo escrever o número em forma de uma fração, eu tenho um número racional. Isso é a definição de números racionais. Toda vez que eu consigo escrever ou representar o número em forma de fração, eu tenho um número racional. Então vamos lembrar comigo aqui. Relembra o seguinte, fração. Opa, deixa a caneta preta, ela vai pegar melhor aqui. Fração. Tá, fração lembra a divisão. Na fração, eu tenho o numerador dessa fração, né, que é a parte de cima, que eu sempre brinco com vocês, o cara de cima, e o cara de baixo recebe o nome de denominador. Tanto o numerador quanto o denominador, eles são números inteiros, pode ser positivo ou negativo, dentro do conjunto que nós estamos estudando. Posso ter uma fração positiva ou uma fração negativa. Só que para ser fração, tem uma restrição. E eu tenho que fazer, lembrar dela aqui. Puxar uma setinha aqui. E qual é essa restrição? Esse denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Ou seja, aqui embaixo nunca pode ser zero, senão não vai ser fração. O numerador pode ser zero? Pode. Mas embaixo não pode ser zero. Então, eu vou partir com o denominador a partir do 1. Então, voltando na nossa explicação, olha o que nós vamos ter agora. Nós vamos ter o seguinte. Eu consigo, então, escrever um número... A pergunta que eu vou fazer, eu consigo, então, é possível escrever um número natural em forma de fração? Pensa comigo. Se você tiver aqui o número 3, é possível escrever esse 3 em forma de fração? Relembra lá no 6º ano, é possível. Como que eu faço? Acrescentando o denominador. O denominador não pode ser zero, mas ele vai ser quem? Então, se ele pode ser zero, ele vai ser o 1. Lembre que eu acabei de dizer que fração está ligado com divisão. Fração é divisão. Então, se fração é uma divisão, eu vou do lado e vou mostrar aqui para você, ó. A fração 3 sobre 1 é isso aqui, ó. É 3 dividido por 1. Quanto que é 3 dividido por 1? 3. Mudou o número que eu tinha? Não. Se eu tiver um número inteiro, por exemplo, menos 5, é possível escrever o menos 5 em forma de fração? É possível. Como? Colocando o denominador o quê? Aqui embaixo, ó. Quem vai ser o denominador? 1. Certo? Então, todo número que eu conseguir escrever em forma de fração, ele é um número racional. Então, eu tenho que os naturais são racionais e os inteiros também são racionais. Agora, lembra aquela definição que a Pro dava na sala. Quando você começou a aprender matemática, você conhecia apenas o conjunto dos números naturais. De repente, esse conjunto aumenta. E agora, você aprendeu no início desse ano o conjunto dos números inteiros. Naturais estão dentro dos inteiros. E agora você vai aprender um novo conjunto. Quem que é esse conjunto? Conjunto dos números racionais. Ok? Bom, agora eu quero que você pense um outro exemplo comigo. Dado uma fração
Vamos lá, 8 décimos. 8 décimos vai ser classificado como um número racional. Está em forma de fração. Só que não dá para dividir o 8 pelo 10, correto? 8 não é divisível por 10. Nesse caso aqui, eu só consigo simplificar a minha fração. Como que eu simplifico? Dividindo o numerador e o denominador. O 8 e o 10 estão ao mesmo tempo em qual família? Na família do 2. Então eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 por 2, 5. E aí não dá para eu dividir mais. Aí eu dizia lá atrás, né, e continuo dizendo, que a fração 4/5 ela é uma fração que, como que é o nome? Quando eu não consigo simplificar mais, ela é uma fração irredutível. Irredutível. Então nós temos aqui um caso de uma fração irredutível. Beleza até aí? Tranquilo. Agora eu quero mostrar 2 exemplos e aí nós vamos finalizar. Dentro desses exemplos, algumas observações e nós vamos finalizar a aula de hoje. Então eu vou apagar aqui. Vamos lá. Relembramos o que é fração, o que eu preciso. O quadro é novo, gente, tá ficando um pouquinho manchado, mas é só nós temos uma técnica aqui, o esborrifador que vai nos ajudar a limpar esse quadro aqui, ok? Aqui é assim, é tudo ao vivo e a cores. Bom, então nós temos o seguinte, observe aqui comigo. Gente, como eu disse, nós vimos lá a fração ser irredutível. Simplificamos a fração e quando ela não dá mais para simplificar, ela é irredutível, beleza? Agora, digamos que eu queira transformar uma fração em um número decimal. Isso é possível? É possível. Vou pegar o mesmo exemplo lá de trás. Olha só. A fração 4/5. Eu vou transformar agora a fração em um número decimal. Então, se 4, a fração 4/5 é uma divisão, vem aqui do lado comigo. Vamos dividir 4 por 5. 4 não dá para dividir por 5. Por quê? Porque ele é menor. O que a gente faz? Zero quociente. E coloca uma vírgula. Quando é o zero quociente e coloco uma vírgula, essa vírgula dá direito a aumentar um zero aqui, correto? Agora eu vou ter 40. E 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Então, terminou a nossa conta aqui. A fração 4/5, a sua forma decimal, é 8 décimos. Ela tem um valor de 8 décimos. Ou seja, aqui eu tenho uma relação de fração com decimal. Ou seja, como transformar uma fração em um número decimal. Se você observar, eu digo que esse decimal aqui, o 8 décimos, ele recebe o nome de decimal exato. E por que ele vai ser decimal exato? Porque todo número que apresenta uma quantidade limitada de algarismo após a vírgula, eu chamo de decimal exato, limitado, que tem fim. Então olha só, após a vírgula, que é o único algarismo que eu tenho? O 8. Então 8 décimos é um decimal exato. E nós vamos ver quando então eu não terei um decimal exato. Vamos relembrar. Olha só, nesse caso aqui, nessa fração, 1/3. Se a fração é 1/3, significa que eu tenho o quê? 1 dividido por 3 agora. 1 não dá para dividir por 3, porque é menor, então eu zero quociente e coloco uma vírgula. Essa vírgula me dá direito a aumentar um zero aqui. Agora eu fiquei com 10. 10 é maior que 3, é possível dividir.
Quem vezes 3 dá 10 ou chega perto do 10? O próprio 3. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 10 falta 1. 1 é menor que 3, não dá para continuar dividindo, mas devido a essa vírgula aqui, eu continuo acrescentando 0. 10. Quem que dá? Dá 3 de novo, professora. 3 vezes 3, 9. Para chegar no 10, 1. Devido à vírgula, acrescento mais um 0. 10. Dá 3 novamente. Deixa resto 1. E assim sucessivamente. Nunca vai ter fim. Ok? Então eu digo que 1/3 me forneceu 0,3333 e assim sucessivamente. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho um decimal não exato. E quando eu tenho um decimal não exato, eu tenho uma dízima. Eu tenho uma dízima periódica, certo? E a última observação que eu vou fazer, que geralmente quando nós temos uma dízima periódica, eu tenho um período. Período vai ser um número que vai se repetir. É o algarismo que vai ficar repetindo. Então, nesse caso aqui, ó, 1/3 que deu 0,33333, quem é o algarismo que se repete após a vírgula? 3 é o 3, ele está repetindo sucessivamente. Então, nesse caso, ele não vai ter fim. A nossa conta ela não vai dar exata, então ele é um decimal não exato. E dentro dos decimais não exatos, eu tenho período. Quem é o período? O período, ele é uma sequência de algarismos que se repete da parte decimal da dízima periódica. Quem é o algarismo que se repete da parte decimal? 3. Então eu posso representar aqui dessa maneira, ó. Se eu não quiser ficar escrevendo assim, eu escrevo aqui, ó. 0,3 e eu coloco um tracinho aqui em cima. Esse tracinho é o período. Ele significa, representa, na verdade, o número que se repete. E para finalizar, um último exemplo aqui. Se você tiver essa fração 9 11/11. Como eu disse, fração é uma divisão. Se você dividir 9 por 11, você vai achar isso aqui, ó, 0,81, 81, 81 e assim por diante. Observa comigo. Se aqui o camarada que se repetia era o 3, quem são os camaradas que se repetem aqui nesse exemplo? Eu começo a observar que quem se repete é o 81. Então, nesse caso, o período aqui, a parte decimal que vai se repetir é quem? É o 81. Então, o 81 é o período aqui. Como que eu consigo representar, então? Eu represento da seguinte maneira. 0,81, tracinho em cima apenas do 81, porque é o número que se repete, ok? Ele é o período que está se repetindo. Então, nós vimos que para ser um número racional, ele tem que ser escrito em forma de fração. É possível escrever um número natural em forma de fração. É possível escrever um número inteiro em forma de fração, tanto positivo quanto negativo. Se eu tenho uma fração, eu tenho um número racional. Se eu tenho uma dízima, eu tenho um número racional. Se eu tenho um decimal, eu tenho um número racional. Então, para nós finalizarmos o nosso esqueminha aqui, vamos fazer um esquema aqui para você não se esquecer. Rapidão aqui, apagando. Depois eu quero que você reproduza no seu caderno esses exemplos aqui, tá bom? Então, olha só. Qual que é o nosso esquema? Nosso esqueminha vai ser o seguinte. O primeiro conjunto que você estudou foi o conjunto dos números naturais. No início desse ano, você aprendeu o conjunto dos números inteiros. Ok? Se eu unir os naturais junto com os inteiros, eles também vão fazer parte do novo conjunto agora. Quem é o novo conjunto? É o conjunto
dos números racionais. Tudo bem até aí? E quem está presente nesse conjunto dos números racionais, aqui no conjunto dos números racionais, eu tenho, como já foi dito, um natural, que pode estar presente, um número inteiro, e esse inteiro é tanto positivo como negativo, números negativos. Eu posso ter o quê? Eu posso ter uma fração, eu posso ter um número decimal. Esse decimal ele pode ser exato ou não exato. E aos decimais que não são exatos, recebe o nome o quê? De dízima periódica. Correto? Então nós temos o seguinte. Eu, nessa aula, trabalhei com vocês o que é necessário para termos um número decimal. Correto? Mostrei que é possível transformar um natural em decimal, um inteiro em decimal. Mostrei que uma fração é um número decimal, que uma dízima é um número decimal, que um número decimal, que uma dízima é um número racional, que o decimal também é um número racional, assim como o inteiro e como o natural. Bom, o que mais que nós vimos? Nós vimos transformação de uma fração em um número decimal. Mas, professora, se você fez a transformação de uma fração em um número decimal, eu consigo transformar um decimal em fração? Consegue. Vocês já viram isso também. Então, olha só. Se você tiver aqui, ó, 3 décimos, como eu represento em forma de fração? Lembra que eu sempre disse o seguinte para vocês. Tampa vírgula. Quando você tampar a vírgula, você vai dar 0,3. 0,3 é 3. Esse vai ser o numerador da sua fração. E o denominador? Você conta a quantidade de números após a vírgula. Quantos números após a vírgula? Um número. Se você tem um número, então o denominador é 10. Então, se você tem isso aqui, ó, por exemplo, 1,2. Vamos lá, na regrinha que eu acabei de ensinar. Eu vou colocar a vírgula 23, que é mais fácil. Tampa vírgula. Que número que vai formar? 123. Então, o meu numerador agora vai ser 123. Quantos números após a vírgula? 2 números. 2 números, então o denominador vai ser 100. Observe, o número após a vírgula, 10. 2 números, 100. 3 números, 1000 e assim sucessivamente. Então, o número de casas após a vírgula determina quem é o seu denominador. Ok? A gente se vê na próxima aula. Abração para vocês. Beijo!